quem não sabe, eu vou fazer uma apresentação na tua, né, que o Dr. André Luiz Potim, ele é presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB Rio Grande do Sul, advogado, consultor, especializado no segmento da governança, compliance e proteção de dados, sócio da Eticsul GRC em Porto Alegre. Ele é auditor líder em sistemas integrados, gestão e compliance e antissuborno, gestão da segurança e privacidade de informações. Bom, doutor, hoje nós temos... O pessoal está chegando, né? Eu tenho que deixar uns 2 recadinhos aqui importantes, antes de passar a palavra para ti. Então, que todas as exposições aqui, nossas como debatedores e apresentador, palestrante, elas não estão vinculadas, elas são de cunho particular nossas opiniões, e não as entidades a qual nós estamos representando. E também, o pessoal que tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode ir fazendo os seus questionamentos aqui no chat, ou enviar posteriormente para um e-mail que são comissõesespeciais@oabrs.org.br. Esse tema, doutor, ele vem sendo bastante debatido, né? E a gente sabe o impacto que é a LGPD na saúde. E esse tema, ele vem impactando bastante, e a gente sabe que várias mudanças, alterações legislativas estão acontecendo, por mais que a lei ela seja de 2018, muitas mudanças ocorreram de uma forma assim rápida. E então geram vários questionamentos quanto à sua vigência, quanto à sua implementação, procedimentos, as sanções aplicadas e o quanto isso vai impactar para as empresas, o quanto isso vai impactar na área da saúde e em diversos ramos, né? Então, a palavra é sua e, afinal, o que é LGPD? Então, doutora Thaís, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, em especial e a doutora Mariana Polidoro, presidente da Comissão Especial da Saúde, a ti pelo convite, pela mediação aqui dessa nossa conversa, e queria deixar, já aproveitando esse espaço e reforçando que a Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB tem como um de seus objetivos fazer isso que nós estamos fazendo neste momento, que é conversar com as demais comissões, conversar com as demais subseções do Rio Grande do Sul, conversar com todo né, os advogados e a comunidade, para realmente tentar, de alguma forma, informar, principalmente, as questões relacionadas com os benefícios, e não só os benefícios, os riscos da implementação da LGPD. Claro que o nosso diálogo inicial é com os colegas da advocacia, os colegas advogados, colegas que fazem parte da comissão, das comissões, das seccionais, das subseções, mas não necessariamente. Nós também queremos conversar com a comunidade, porque esse tema em especial é um tema que é um tema aceito, é um tema que diz respeito à cidadania. E, nesse sentido, é uma das responsabilidades da OAB também colaborar com a divulgação, né, e a publicidade, né, desses novos velhos direitos, vamos falar assim. Sim. E eu tinha pensado que a gente poderia, na primeira metade dessa nossa conversa, falar um pouco mais genericamente sobre a LGPD para a gente dar uma alinhada pensando em todos os públicos que vão estar nos escutando. E deixar a segunda parte para algo mais específico, então, do segmento da saúde, que aparentemente é o nosso público principal e objetivo dessa conversa. Mas assim,
que eu peço para vocês? Para ti, em especial, e para os nossos ouvintes, né? O pessoal que está nos assistindo. Coloquem dúvidas ali nos comentários. Né? Necessariamente, o que eu não puder responder nesse momento, a gente pega ali os contatos e entra em contato depois. Para quem quiser, com mais calma, conversar sobre esse assunto, pode me encontrar nas redes sociais, encontra a nossa comissão na página da OAB, é só entrar ali, OAB, Comissões Especiais, vai encontrar a nossa comissão, tem um campo para mandar mensagens, enfim. Mas se quiser falar comigo pessoalmente, está ali nas redes sociais, eu me disponho, né? Apesar de já estar na faixa dos 50 e poucos anos, eu me obriguei a ter perfis em todas as redes, principalmente depois de assumir esse encargo na Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, que o público é bem mais jovem. Então, a gente tem que se adequar a essa realidade. Então, só queria deixar esse recado inicial. Fiquem à vontade, tá? Podem fazer comentários aqui. E quem puder, quem não quiser, depois por e-mail, pelas redes sociais, a gente vai continuando. As dúvidas Legal? aí eu vou lhe passando, a gente vai conversando. Tá bom, perfeito. As perguntas. Perfeito. Então, gente, o que é sempre importante a gente começar dizendo, e eu já estou quase cansado de dizer, mas é relevante a cada bate-papo que a gente começa, principalmente quando a gente tem um público não totalmente, mas muito ligado ao jurídico. Proteção de dados não começou com a LGPD. Privacidade e proteção de dados nos acompanham há muito tempo. Né? Esse tema vem desde o final do século XIX, né? Tem uma evolução legislativa que acompanha a evolução dos direitos sociais, dos direitos individuais. Né? Ele está muito ligado à garantia de liberdades políticas atualmente, pela questão da manipulação eleitoral baseada muito em dados pessoais, né? nesse compartilhamento de dados pessoais, e está muito ligado a uma evolução do mercado, uma evolução econômica, né? Desse nosso capitalismo de dados, que tem, nesse segmento, atualmente, o seu principal item econômico. Então, na medida em que os dados passam a ser o principal item econômico, né? O principal objeto da economia, nessa nossa nova economia, então os dados e as informações, naturalmente passa a ser objeto de uma regulação que não existia antes. Essa evolução acompanhou durante todo o século XX, pós-Segunda Guerra, naturalmente, né, em grupos de países como a Comunidade Europeia, ele evoluiu muito mais rapidamente, com muito mais força, e no Brasil, mais recentemente. Mas, mesmo sendo mais recentemente, essa questão, a questão da privacidade de dados, a privacidade, da proteção de dados, ela nos acompanha há algum tempo. Tem a questão constitucional que nós vamos trabalhar, que está ligado ali à privacidade, a direitos de liberdades, mas nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que já trata desse assunto, nós temos o Marco Civil da Internet, lá de 2014, temos a Lei de Acesso à Informação de 2011, por sinal, lembrei agora, enquanto falava, o Código de Defesa do Consumidor está fazendo 30 anos por agora, por esses dias. A gente vai ver porque vai ter alguma comemoração, e essa lei, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tem impactos muito semelhantes aos impactos de quem viveu esse momento da entrada do Código de Defesa do Consumidor. Então, depois a gente volta a isso. Temos outras legislações muito recentes, como a Lei do Cadastro Positivo, que tem um impacto muito forte no sistema financeiro e que já traz muitas questões relacionadas à proteção de dados. Mas vamos lá. Antes de tudo isso, direito fundamental à proteção de dados já é algo intrínseco à interpretação da Constituição. A Constituição fala em inviolabilidade da vida privada, fala em princípio da dignidade da pessoa humana, fala muito na garantia processual do habeas data, e tudo isso está ligado à privacidade e à proteção de dados. Então, nós já tínhamos vários autores que diziam que proteção de dados já fazia parte do escopo dos direitos fundamentais antes
do PEC, né, da PEC. Nós temos um projeto de emenda constitucional que coloca explicitamente a proteção de dados. Está lá, nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade com relação a isso. A nossa esperança é que esse ano essa PEC já seja aprovada para já estar lá no texto constitucional, lá no artigo 5º, né, dos direitos fundamentais da proteção de dados. Mas, enfim, não é objeto da nossa conversa, mas é importante para a gente pautar que isso não começou agora, que isso não é nenhuma novidade. Nós temos autores tratando disso há algum tempo, né? E quando a gente fala em direito à autodeterminação informativa, que é uma, super novidade aí da lei, né, de estar previsto na lei, isso já existia o reconhecimento, inclusive, pela justiça, né, dessa existência no ordenamento jurídico brasileiro, desse direito à autodeterminação informativa, que é uma das bases da LGPD. Bom, chega dessa introdução histórica, que já consumiu 10 minutos do nosso tempo, mas que é a importante LGPD para contextualizar, é né? importante para a gente também não dizer, nossa, de onde que veio isso é uma novidade. Agora, não, gente, calma. Não É como aquele papo do pessoal que fica indignado, dizendo, não, mas a lei não ia entrar em vigor em dezembro, agora entrou em maio, e anteciparam. Não, calma lá, gente, essa lei tem 2 anos já. Provavelmente a lei da nossa república com maior vacatio legis. Eu não lembro de nenhuma outra que teve 2 anos de vacatio legis. Então, não é novidade para ninguém, ou pelo menos não deveria ser novidade para ninguém, muito menos no setor da saúde, como a gente vai ver depois. Mas, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem um processo legislativo que completa 10 anos agora. Ela foi objeto de consultas públicas, né? Em 2010, se eu não me engano, foi a primeira consulta pública, 2010 ou 2012, agora já me passei, mas acho que é 2010. Depois teve um outro processo de consulta pública muito importante, teve a participação de vários órgãos da sociedade. Essa é uma lei com uma característica muito legal, que é a participação da sociedade na construção da lei. Ela teve realmente todos os órgãos, né, todas as representatividades sociais participaram disso ativamente. Não foi só uma participação do ponto de vista de enviar projetos, enfim, não, foi uma participação muito ativa. É muito legal ver a história da construção dessa lei. Quem puder, tem na internet, enfim, dá para dar uma olhada, tem alguns lugares, depois a gente pode recomendar, em que vai ver depoimentos de deputados, senadores, depoimentos de quem realmente participou desse processo legislativo. Quem dera nossas leis todas pudessem ser criadas com a transparência que foi criada a LGPD, na qual os interesses, que são legítimos, foram explicitados no processo, foram negociados entre todas as partes e se construiu uma lei muito legal mesmo, uma lei que é referência, que pode ser referência, claro. Ela tem muito do regulamento europeu, mas é uma lei muito, muito importante, eu diria que para a cidadania, né, para os direitos dos brasileiros. Né? E não só dos brasileiros, como a gente vai ver, como de todos que estão no território brasileiro. Mas, passando também esse processo, eu também não vou me demorar na questão do processo legislativo e de todo esse caos que nós vivemos nos últimos meses. Só quero dizer para vocês que até hoje ainda tem dúvidas a respeito, mas que nesse exato momento, no dia 10 de setembro, às 19 e pouco, né, porque a gente caminha assim, né, como diz aquele órgão de imprensa, cada 20 minutos tudo pode mudar nesse assunto. Né? Mas nesse momento, a LGPD está aguardando única e exclusivamente a sanção presidencial da medida provisória, que nem tratava desse assunto, de uma outra medida provisória, mas que, enfim, tem um artigo lá que prorrogava e que foi excluído pelo Senado. Esse artigo, calma, não vou entrar muito nisso. Mas, em consequência dessa exclusão desse artigo, a LGPD deveria ter entrado em vigor na data prevista inicialmente, que era dia 14 ou 16 de agosto, dependendo da interpretação e contagem dos dias. Passado, né? Mês passado. Então, em tese, já deveria estar vigente.
Não está, porque a lei precisa a medida provisória precisa da sanção providencial, que tem, salvo engano, até o dia 17 de setembro para ser sancionada pelo presidente. Então, em tese, se nada acontecer até lá, dia 17 de setembro, a lei, a principal parte da lei, entra em vigência em todo o território brasileiro, com duas observações importantes. A primeira, quem diz que a lei não estava em vigência não está absolutamente correto, porque os artigos relacionados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional, já estavam vigendo desde dezembro de 2018. Então, quando a gente diz que toda ela não está vigente, não está absolutamente correto. Está correto no que diz respeito às questões mais relacionadas à nossa atuação. Mas a autoridade, os artigos da autoridade, já estavam vigentes, né, desde o início. E as sanções administrativas previstas na LGPD, estas sim serão aplicáveis somente em agosto de 2021. Então, esse é o cenário do momento, tá, gente? Primeira coisa que eu quero dizer, calma. Né? Ninguém precisa correr, até porque não vai adiantar correr agora. Tinha que ter corrido há 2 anos atrás, quando essa lei foi aprovada, para fazer um processo de adequação adequado. Então, não vai adiantar correr agora, ninguém vai conseguir estar adequado em uma semana, em um mês, em poucos dias que faltam, muito menos até o final do ano. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, uma coisa que a gente pode ir preparando, a gente pode... Depois eu vou comentar isso, a gente pode, de alguma forma, manifestar a nossa atuação para fazer essa implementação, mas não vamos sofrer por uma coisa que não tem solução. Se não começou até agora, não vai estar pronto até o mês que vem. Então, né, dito isso, com relação às sanções, que eu sei que todo mundo vai perguntar, eu já vou adiantar, então, ela fica mais para o final, mas eu já vou adiantando. As sanções administrativas previstas na LGPD só serão aplicáveis em agosto de 2021. Mesmo estas, a autoridade certamente vai começar por um trabalho de educação, de orientação, no máximo de advertência, no máximo de, não é o caso, mas algo como uma PEC, algo como um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa assim. Ninguém vai ser multado no primeiro dia de agosto de 2021 por conta de situações que aconteceram nesse meio tempo. Pode ser advertido? Pode, né? Pode ser sofrer um processo de orientação? Pode, mas ninguém vai ser multado. Ninguém vai fechar, a autoridade nacional não vai te proibir de utilizar o teu banco de dados de uma hora para outra. Não é assim que funciona. A autoridade, em todos os lugares onde ela já foi constituída, e ela já existe em países europeus há 20 anos, então a gente já tem um histórico de como isso funciona, a autoridade ela tem um processo educacional. É esse o principal, orientativo, né? Não é punitivo. Então, vamos primeiro nos acalmar com relação a isso. A gente precisa se adequar, não, eu estou vendo o pessoal comentando aqui, não. A adequação tem que ser feita antes. Não vamos fazer a adequação agora só porque tem até agosto de 2021, que a gente vai começar em agosto de 2021. Que a lei era não, lá né? 2018, já era para estar se adequando. Isso, e tem um aspecto que às vezes não é muito... o pessoal não fica muito atento, mas para quem atua e quem está atento às notícias sobre esse tema, vai concordar comigo. Olha só, vamos ser bem didáticos. As sanções administrativas previstas na LGPD só podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nem existe ainda, certo? E só vão poder ser aplicadas lá em agosto de 2021. Então, quanto a isso, beleza, tem tempo. Mas como eu disse para vocês antes, existem legislações anteriores que já tratam da questão da proteção de dados. Se o titular de dados que for objeto de vazamento for seu consumidor, de quem está nos ouvindo, e aí eu não vou entrar no mérito se o paciente é consumidor ou não, porque isso não é o objeto aqui. Mas assim, se ele for considerado consumidor, é sim aplicável o Código de Defesa do Consumidor. E ele prevê multas. Então, gente, né? Um passo à frente e um passo atrás. Posso ser multado no dia seguinte
da entrada de vigor da LGPD? Pode, até porque já teve empresas que foram multadas antes da vigência da LGPD. Teve empresas que foram sancionadas com perda não, mas assim, do ponto de vista de determinados processos serem interrompidos antes da vigência da LGPD. Não é? Nós temos aí decisões do STF, tem uma decisão paradigmática do STF esse ano, que é importante para quem quiser utilizar, para quem quiser se aprofundar um pouco no tema, que utiliza a temática da LGPD, né? Utiliza os princípios previstos na LGPD, não citando a LGPD, mas citando como princípios que estão previstos no nosso ordenamento jurídico, e proíbe, né, na decisão, enfim, não quero entrar no mérito da decisão, mas proíbe a utilização de dados de um determinado órgão público para outra finalidade que não aquele que estava previsto quando esse dado foi captado. Puxa, isso é profundamente LGPD. Não é? E foi aplicado muito antes. Foi aplicado com outra base. Então é importante a gente dizer assim, estamos livres da aplicação da LGPD porque ela não entrou em vigor ainda, porque as multas... Não, a LGPD vai ser aplicado. E mais, gente, os titulares de dados, eu, você, né? A Thaís, todo mundo está nos ouvindo, os titulares de dados pessoais, esses titulares têm direitos, como a gente vai ver, e entre eles o direito de pedir informações sobre os dados que estão na sua organização. Tá? E se eu não der essas informações, ou se eu tiver dados ali que eu não deveria ter, provavelmente eu posso ser objeto de uma demanda judicial por parte desse titular. Ninguém vai impedir isso. Não é? E isso é por isso que eu te disse que existe um potencial de avalanche de demandas judiciais. Existe. Com certeza. Existe esse potencial. Não é? Assim como existiu aquela avalanche no início do Código de Defesa do Consumidor. É aí que se parece muito. Não é? Mas, enfim, fiz toda essa introdução, já foi quase meia hora da nossa conversa, e eu ainda não falei sobre a LGPD. Nós precisamos saber quanto aos dados pessoais, como é... Não, vamos lá, gente. Olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não diz pessoais à toa. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta, ela se aplica sobre dados pessoais, ela não se aplica sobre dados de pessoas jurídicas. São pessoas naturais que estão no objeto dessa lei. Então quer dizer que se eu tenho, meus clientes são todos pessoas jurídicas, eu não tenho problema com a LGPD? Tem, porque as pessoas jurídicas são de alguém. Né? Tem pessoas físicas que são donas dessas pessoas jurídicas. Tem, porque tu tem colaboradores dentro da tua organização. Tu lida com dados pessoais. Tem, porque daqui a pouco tu tem venda online. Ou então, mesmo que não tenha venda online, tem a tua página web que tem um cookie ali que captura dados, né, de quem está ali olhando a tua página na internet. Então, olha só, é extremamente amplo, né, o campo de atuação disso. Mas tem que ficar claro, a lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais. Um outro muito importante, antes da gente aprofundar, não são só dados pessoais digitais, tá, gente? Pelo contrário, a lei é explícita em dizer, inclusive nos meios digitais, onde quer que estejam esses dados, se são na pastinha física, aquela pastinha suspensa, onde a gente tem lá os dados dos processos, né, do nosso escritório de advocacia. Ou a gente tem lá o prontuário do consultório médico, lá naquela fichinha, né, tal, escrita. Né? Ou, e no limite, né, no guardanapo em que tu colocou o nome da pessoa e o celular. São dados pessoais. Se aquilo for utilizado para algum tipo de função econômica, enfim, nós temos obrigação e está incluso dentro do tema da LGPD. E aplicável a qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado, de qualquer tamanho. Então infelizmente, inclusive, devo dizer para vocês... A qualquer pessoa, seja da pequena empresa, a todos. A grande empresa... Todos os postos, todos os setores da economia
Então, mas isso não me diz respeito porque eu sou um médico autônomo, sozinho no meu consultório. Clínicas. Devo te dizer, disse infelizmente. Né? Não me diz respeito porque eu sou advogado autônomo, eu trabalho só com meu notebook ali. Não, diz. Né? Se tu estás lidando com dados pessoais, eu não conheço ninguém que não lide com dados pessoais economicamente, direto ou indiretamente. Né? Porque está armazenando, está guardando os dados pessoais, né? Então, vai estar. A lei trata, a lei tem 3 exceções, eu não vou entrar nas exceções, mas uma das exceções mais clássicas é dizer assim, não, eu tenho no meu computador uma lista com dados pessoais, né? Então, nome completo, telefone, e-mail, sei lá, data de aniversário dos meus amigos. E eu uso para convidá-los para o meu aniversário. Né? Ok, isso a LGPD não está interessado. Isso é um problema pessoal, isso não diz respeito à LGPD. Mas se tiver algum tipo de atividade econômica envolvida, tiver algum tipo de organização envolvida, a LGPD vai se aplicar. Inclusive a administração pública, que é um tópico que sozinho já dá vários dias de conversa, né? Mas é importante a gente pautar, se tiver alguém nos ouvindo aí que atua na administração pública privada, administração pública direta ou indireta, deve estar com os cabelos em pé, porque sim, se aplica, né? E tem muita responsabilidade aí envolvida. Bom, já temos que uma mais pergunta, que eu posso dizer? Nós já temos uma pergunta introdutório. Aqui, várias. Diga. Mas o doutor Lucas Lazzaretti, ele pergunta, quais as dicas para implementar a LGPD na área da saúde? Clínica, consultório... Vou chegar lá, Lucas. Se tudo der certo, eu prometo que eu chego lá. Tem algumas dicas, sim. É importante a gente... Desculpa, até para ver assim, a questão dos dados, a diferença dos dados pessoais para os dados pessoais sensíveis. É agora. Então é agora. Mas assim, foi o Lucas que falou antes, né? Lucas. Eu só queria deixar claro para vocês assim, ó, eu e a maior parte das pessoas que lidam com esse assunto de adequação LGPD, nós costumamos entender isso como um sistema de compliance de dados. Né? Então, a lógica toda da adequação, ela está muito ligada a um sistema de compliance. Certo? Quem conhece um pouquinho de compliance vai perceber o quanto que a adequação LGPD é semelhante, tem pilares muito semelhantes. Hoje não se pode fazer um sistema de compliance sem pensar nos riscos de dados, né? Dados pessoais, mas eu só quero dar esse spoiler antes a gente depois de falar sobre algumas dicas. Mas as dicas, assim, são muito... o processo é muito técnico, o processo é demorado, ele não tem como ser rápido, né? Esquece, está pensando em adequar em um mês, não tem como fazer. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer antes para minimizar o risco, certo? E pensando principalmente na questão do orçamento, que esse ano é tão complicado. Mas é importante a gente fazer o processo completo, sob pena de quando chegar lá no final ter que voltar. Certo? Então, deixa eu passar aqui na questão do dado pessoal. A gente falou em dado pessoal. O que é o dado pessoal? O dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar uma pessoa natural, certo? E aí é uma informação relacionada a uma pessoa pessoa natural identificada ou identificável. Sem querer entrar muito nesses conceitos, mas com alguns exemplos muito claros. CPF, nome completo, identidade, número da identidade, são dados que identificam uma pessoa naturalmente. Identificável, são códigos que tu fazendo conexões, tu pode identificar a pessoa. Se eu disser nessa live, né, que nós temos, sei lá, 30, vou chutar aqui, 30 pessoas nos assistindo. Se eu disser, aquele homem lá cometeu um crime, ninguém vai saber quem é, porque, poxa, vamos considerar que tem alguns homens aqui na nossa live, certo? Agora, se eu disser, aquela pessoa nascida em Carlos Barbosa, provavelmente vai me identificar, porque eu provavelmente devo ser a única pessoa nascida em Carlos Barbosa aqui nessa live. Então, o dado identificável aqui, que é o lugar de nascimento,
certo? É um dado pessoal que se torna identificado aqui, que identifica uma pessoa. E, nesse sentido, ele é relevante. Tá certo? Então, é importante a gente ter esse conceito. Hoje em dia, com os bancos de dados, né, identificar uma pessoa se torna razoavelmente simples. Mesmo quando tu pega a tua planilha e coloca as iniciais da pessoa, dizer, não, eu não, né, anonimizei ali e tal, eu botei só as iniciais, na relação com outros dados, ela passa a ser facilmente identificada. Tá? Então, é importante que nesse processo de adequação da LGPD, essa informação fique muito relevante. O dado pessoal, ele pode identificar uma pessoa, mesmo que ele não seja tão assim, naturalmente fácil para a gente. Tá? E existem um grupo de dados pessoais que na lei é chamado de dado pessoal sensível e que, em função dessa característica, né, eles têm um tratamento especial, certo? O que são dados sensíveis? Qualquer dado pessoal que trabalhe sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião pública, filiação a sindicato, partido político, dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genéticos, biométricos, todos os dados que de alguma forma podem ser utilizados para preconceito, né, para um tratamento diferente de determinada pessoa, se ela for identificada, esses dados são sensíveis. Então, vamos lá. Nós estamos tratando de Comissão da Saúde. Todos os dados relacionados à saúde de uma pessoa são naturalmente sensíveis. Então, gente, para nós já estamos dentro de uma série de exceções e de uma série de obrigações que as outras organizações não têm. O que nos dá um risco ainda maior. Porque se acontecer alguma coisa com esse dado e ele vazar, a nossa responsabilização é maior do que se esse dado vazasse numa outra situação, numa outra organização. Certo? Então, nós não é brincadeira, né? É realmente uma situação bastante relevante, o fato de nós tratarmos aí com dados sensíveis. Não vou entrar na questão, já são 19h36, não vou entrar na questão de anonimização, dados anonimizados, falei rapidamente, tá? Acho que isso é relevante para a gente entender um pouco mais da LGPD, mas fica para um outro momento. Tem vários webinários que tratam desses assuntos específicos, o pessoal pode procurar, olhar e é relativamente simples. Tem algumas polêmicas, mas é simples. Bom, queria falar sobre saúde. Assim como eu falei agora há pouco. Quais esses impactos no início, na área da saúde? Isso, mas olha só. A pessoa que chega aqui, né, ou em qualquer ambiente de saúde, e diz, meu Deus, agora mudou tudo por causa da LGPD, olha... Não, gente. Primeiro, porque tem toda aquela legislação que eu já falei para vocês antes. Segundo, o direito à privacidade é inerente à atividade da saúde. O sigilo da atividade médica é inerente à profissão. Então, se isso não era dado muita atenção antes, né, agora, mais ainda pelo risco que isso representa, mas assim, não é novidade para ninguém. Ninguém que atua na área da saúde pode dizer que é novidade essa questão, certo? Então, o direito de privacidade já está lá, né? Uma série de legislações específicas. Quem quiser pesquisar mais, tem o eHealth, Electronic Health, que é da Organização Mundial da Saúde, tem várias coisas a respeito sobre tecnologia da informação e comunicação em saúde. Isso já vem sendo tratado há muito tempo, tá, gente? O regulamento europeu já trata disso há muitos anos, né? Então, já tem muita coisa nas autoridades dos países europeus sobre isso, especificamente sobre a área da saúde. No Brasil, a ANS já tratava um pouco sobre isso. Quem trabalha nesse segmento sabe da relação do TIF, né? Da troca de informações em saúde suplementar, em o quanto tem o trabalho de padronização dessas informações. Isso tudo tem a ver, não é? Isso tudo tem a ver com o que a gente está falando. A lei do Marco Civil da Internet já trazia isso. Tem uma de informação de saúde. O áudio.
Caiu. Isso, Eu acho que no entrou uma áudio. ligação aqui. Já voltamos? Voltamos. Entrou uma ligação no celular aqui. E eu nunca tinha me acontecido. Eu tive que desligar aqui. Tá bom, vamos lá. Onde é que a Acontece. gente estava? A Política Nacional de Informação de Saúde, né, que já trata lá desde 2016, então garante a confidencialidade, sigilo, privacidade dentro da lógica da ISO 27000, da família 27000, né, da ISO, que trata de segurança da informação, então ele trata dos pilares de segurança da informação já com essa lógica, né? E lá em 2018, então, veio a nossa famosa LGPD para tratar disso. Bom, os dados relativos à saúde, eles estão previstos na LGPD em artigos específicos. Então, para quem for olhar do artigo 11 ao artigo 13, tem um capítulo próprio a respeito do tratamento dos dados sensíveis, certo? E quando a gente fala em dados sensíveis, uma das coisas que tem que ficar mais claro aqui é que para dados sensíveis, em regra, é preciso consentimento para tratar dados sensíveis, certo? Em regra. Não é a única forma, existem outras formas, mas na dúvida, se eu for tratar dados sensíveis, eu preciso consentimento do titular dos dados, certo? E é preciso que esses dados, é preciso que esse consentimento seja específico, destacado e tenha sido feito de maneira clara, certo? Então, quem é da área da saúde já está acostumado com uma coisa chamada termo de consentimento e está acostumado em relativizar o termo de consentimento de acordo com o contexto em que ele é dado, em que tipo de informação ele é dado. Então, organizações de saúde, talvez não um consultório, mas organizações de saúde, como hospitais, clínicas, têm que ter um termo de consentimento específico para tratamento de dados. Mas vamos lá, essa é a regra geral, ok? As exceções são previstas no segundo item do artigo 11, né? Que é sem consentimento. Então, ele está falando lá dos dados anônimos, né? Os dados, sensíveis. Sem consentimento, é possível tratar os dados, desde que seja indispensável. Então, primeiro item, tem que ser indispensável. Se for possível fazer aquilo que eu quero fazer sem tratar dados pessoais, eu tenho que seguir sem tratar dados pessoais sensíveis, eu tenho que seguir esse outro caminho, certo? Mas, sendo indispensável, eu realmente preciso, eu posso tratar, se for uma obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, o hospital é um controlador de dados. Ele tem obrigação legal, né, digamos, de transmitir determinados dados pessoais, porque ele tem uma obrigação de fornecer lá para a Receita Federal uma declaração, né, de todos os pagamentos recebidos. Perfeito. Isso justifica legalmente que eu tenha o nome completo, que eu tenha o CPF, que eu tenha, sei lá, que tipo de procedimento ele fez, porque eu tenho que dizer, né, quanto ele pagou lá naquela declaração, etc. Então, isso me justifica. Beleza, para algumas coisas, ok. Mas vamos lá. Tem outros dados que daqui a pouco não justifica. Então, a gente tem que pensar muito bem, dado por dado que eu tenho naquele meu banco, se eu preciso ou não preciso ficar com ele. A atividade de saúde tem uma característica, que é a necessidade de guarda dos seus prontuários por longos anos. Não vamos entrar no mérito aqui se são 20, se o prontuário digitalizado pode ser menos, não importa, mas vamos lá, por longos anos. Mas nós precisamos fazer uma análise desse prontuário para saber se os dados que estão lá realmente são necessários. Então, todo esse processo ele é feito, por isso que ele é demorado, porque nós temos que construir políticas, e nessas políticas vai ficar claro, né, o que pode ser guardado, por que tem que ser guardado. Dentro daquela lógica principiológica da LGPD, a gente tem um primeiro princípio, que é o princípio da finalidade. Nós já estamos em 19:43. Nós temos um primeiro princípio, que é o princípio da finalidade, ou seja, o tratamento ele pode ser feito, mas tem que ser através
ser feito para fins específicos, e esses fins têm que ser legítimos, têm que ser explícitos, e têm que ser adequados, que é um outro princípio, que é o princípio da adequação, e têm que ser necessários, que é um outro princípio, que é o princípio da necessidade. Então, quando eu tenho o meu banco de dados, e aí eu tenho esses dados espalhados por todos os lugares, não necessariamente eles estão lá naquela planilha ou no meu sistema, às vezes estão em outros lugares. Mas quando eu faço essa análise, esse mapeamento de onde estão os dados, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: eu preciso ter isso? Para que eu preciso ter essa informação? Por quanto tempo eu preciso ter essa informação? Uma vez tem que passar por esse filtro, né, para a gente saber. É por isso que o processo de adequação é tão legal, porque a gente costuma limpar o banco de dados daquilo que depois a gente chama de lixo, né? Tem muita informação dentro das organizações que necessariamente a gente não precisaria ter. A gente faz essa análise e diz: olha, o meu banco de dados que era imenso, tem um monte de coisa aqui que eu não precisava. Limpei, é muito mais fácil trabalhar com algo que tem só os dados necessários. Enfim. Mas então, é preciso fazer essa avaliação de cada um dos dados para saber se realmente eu preciso ter, né? Existem uma outra possibilidade, então, de tratamento de dados, que é muito típica da área da saúde, que é a proteção da vida e incolumidade física do titular ou de terceiros e a tutela da saúde. Tutela da saúde é o que a gente vai ficar, né? 90%, digamos, da nossa operação vai ficar dentro desse item. Mas veja bem, é tutela da saúde, tudo pode? Não. É tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissional de saúde, em serviço de saúde e autoridade sanitária, e desde que seja indispensável. É muito legal quando a gente vai ver a evolução legislativa disso, porque teve uma mudança numa das primeiras MPs, e que mudou o parágrafo 4º desse artigo, na qual ele falava assim, que é muito específico para a saúde, né? Nós não vamos ter muito tempo de dizer, mas assim, vou dizer porque isso é importante. É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais. Controladores é quem manda no dado, certo? Sinteticamente. É quem tem a propriedade do dado e manda nele. Então, é quem tem o poder decisório. Não te ouvi, desculpa. Isso, quem decide sobre os dados. Então, vamos lá. O hospital, aquele laboratório de análise clínica, aquele laboratório diagnóstico, né? O plano de saúde, todos controladores, né, de dados. Então, é possível a comunicação, né, desses dados, o uso compartilhado desses dados sensíveis entre esses controladores? É possível? Muito pouco. O cadastro, talvez. Mas, assim, se for com o objetivo de obter vantagem econômica, não é possível. Exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviço, de assistência, etc., desde que incluído dentro dessa lógica toda. Então, tem uma resposta fácil para isso? Não. Cada caso tem que ser analisado. Nós temos muita dificuldade em fazer essa análise enquanto a autoridade nacional não tiver constituída e der orientações a esse efeito. A área da saúde é uma das que mais precisa de orientações. Entendeu? Então, nós temos a lei ali uma vedação que fica muito em dúvida. Tem bons profissionais que dizem não pode compartilhar de nenhum. Tem outros que dizem, não, peraí, é possível. Se for facilitar o trabalho, né? Se for para agilizar o trabalho. Né? Mas é possível, daqui a pouco, o laboratório, né, do hospital ligar para o paciente e dizer: olha, eu sei que teu médico ali, ele disse que tu tem que fazer um determinado exame, se tu fizer aqui, tu tem desconto. Eu acho que não é mais possível. Né? Essas atividades proativas de busca de cliente com base em dados de terceiro, nesse caso de terceiro ou de um outro controlador, são atividades bastante complicadas a partir da LGPD, certo? Então, eu acho que eu dei uma introdução, parei sem falar
não era esse o objetivo era a gente conversar um pouco mais aqui e trabalhar um pouco mais, mas é que esse tema em especial, o tema da LGPD e o tema da proteção de dados no ambiente da saúde, ele é extremamente, não diria polêmico, mas ele é extremamente profundo em alguns aspectos. São coisas práticas do dia a dia e que vocês vão se deparar na adequação e que as respostas não são simples. As respostas merecem uma avaliação, uma interpretação de princípios, uma interpretação de situações que vêm lá do regulamento europeu, porque no nosso a gente não tem ainda nenhum detalhamento, né? Então, eu te diria que a gente poderia conversar muito sobre isso. Provavelmente a cada mês que a gente for conversar sobre isso tem novidades. Provavelmente cada uma das organizações que os nossos ouvintes aí, o pessoal que está nos ouvindo, tá de alguma forma assessorando, ou está pensando nessa adequação, ela vai ter respostas diferentes para cada uma dessas coisas. Né? Sem o consentimento, só pode tratar o dado titular quando for indispensável. E dentro daquelas hipóteses ali do artigo 11. Fora isso, a gente vai estar correndo muito risco. Né? Vai estar correndo o risco desses dados, de alguma forma, vazarem, ou de a gente ser objeto de uma demanda do titular de dados. A partir da entrada em vigência da LGPD, já tem organizações preparadas para isso, já está com tudo pronto, eu diria assim. Né? Tu bate na porta, inclusive com sites na internet prontos, que tu coloca o teu nome lá e já sai a comunicação, diz para quem tu quer pedir, e já vem uma carta com, sei lá, 2, 3 páginas pedindo todas as informações que a organização tem a teu respeito. Então, imagina tu chegar, eu peço que o pessoal, todos que estão nos ouvindo, que respondem por uma organização, e se não respondem pelo seu escritório de advocacia, né? Pense na segunda situação. Agora, daqui a 10 dias, chega uma correspondência na sua organização pedindo, em que um titular de dados, eu vou lá pedindo, eu quero saber se tu tens dados a meu respeito. Ah, mas eu quero saber por que tu tem, quais dados tu tens a meu respeito. Quero saber por quê. Qual foi a base legal que tu utilizou para ter esses dados? Quero saber por quanto tempo tu tem esses dados e quanto tempo tu pretende ficar. Eu quero saber se tu compartilhou esses dados com alguém. Ah, tu mandou para o teu escritório de contabilidade? Eu quero saber. Ah, tu mandou para a nuvem, no teu sistema de informática? Eu quero saber. Eu quero saber quais são os teus... Ah, tu tem os meus dados, tem base legal para ficar com eles, legal, perfeito, mas eu quero saber qual é o teu sistema de proteção. Porque senão eu quero que tu exclua meus dados. Tudo isso vai acontecer. Não assim como eu estou dizendo, né? mas vai acontecer. E a gente tem que estar atento a essa situação, porque ela vai estar batendo na nossa porta. Né? Temos que saber responder a isso, diria assim. Então, tá. E isso que eu estou falando, né, Thaís, só do titular de dados aqui, um cliente. Tem muita coisa. Tem um processo muito legal que a gente pode ir fazendo, que é sobre os dados dos nossos colaboradores. Tem que envolver o RH nisso, os recursos humanos. O nosso recurso humano tem dados pessoais sensíveis? Tem, né, gente? A gente tem dados pessoais ou do plano de saúde, ou do PCMSO, lá, do PPRA, do pessoal da medicina ocupacional. Tem dados pessoais sensíveis do nosso colaborador. Eu tenho que saber o que eu faço com isso. Né? Para que eu posso compartilhar isso? Eu tenho que ter um processo já estruturado de resposta ao titular de dados, porque eu tenho que identificar ele. Os hospitais estão muito acostumados com isso, recebem solicitações de cópia de prontuário dos pacientes. Tu entrega a cópia de prontuário para qualquer um, é só pedir? Não, né? Tem que ter um processo para fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso durante a pandemia? Tu vai obrigar a pessoa a ir lá no hospital para pedir se ele tem os dados, saber os dados que estão, né? Tem todo um processo de identificação. Ah, então, eu não tenho dado nenhum, mas ele me pediu, e para que eu possa... A situação é muito interessante. Eu não tenho dado nenhum da pessoa, mas ele me pediu, né? Mandou uma correspondência. Para que eu possa saber se eu tenho ou não, eu preciso identificá-lo.
Então eu vou ter dados. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Eu preciso saber qual é o que eu vou fazer com esse dado. Eu recebi, usei só para isso e descartei. Esse processo tem que estar mapeado. Esse processo tem que estar seguro. E eu tenho que ter evidências do que eu estou fazendo. É por isso que é um sistema de compliance. Então eu preciso ter essas evidências para que eu possa demonstrar isso para terceiros. Né? Eu possa demonstrar se alguém me pedir. Seja quem for. Seja NPD, seja titular, né? Seja o órgão de defesa do consumidor, seja o Ministério Público. Imagina esses dados vazando. Aconteceu um vazamento, eu tenho que saber onde que esses dados estavam para poder identificar se o vazamento ocorreu comigo mesmo. Porque a gente não transmite dados para o plano de saúde para fazer a cobrança. A gente não transmite dados para a Anvisa, eventualmente, para o Ministério da Saúde. Né? Então, quem diz que esse dado vazou aqui na minha organização? Eu tenho que dizer, e para isso eu tenho que ter um processo para poder comprovar se esse dado estava comigo, qual era o dado que estava comigo, para poder ter uma defesa. Não é apavorante, E não sofrer dá para aquelas fazer isso com o sanções. tempo, né? Não sofrer Mas é sanções. preciso começar. Não podemos deixar para amanhã. Hoje à noite já tem que chamar o advogado, tem que chamar a equipe de TI, marcar uma reunião para amanhã de manhã, Tem que começar, cedo, uma reunião virtual, amanhã de manhã cedo, porque a gente precisa começar esse processo, já está atrasado. Com certeza. Eu vi que alguém perguntou ali sobre encarregado, né? TPO. André, nós estamos já nos encaminhando para o final, né? Eu sei, nós só temos 5 minutos, né? Senão cai a live. Mas como estão dizendo aqui, ó, a live é tão boa que passa rápido. Passa muito rápido, uma hora é muito rápido. Muito rápido. Então, nós vamos ter que nos encaminhar para o final. Qual as tuas considerações finais? Não, gente, olha só. Eu vou deixar os meus contatos, tá? Meu nome é André Luiz Pontin. Vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Se alguém quiser mandar e-mail, é andrelpontin@gmail.com. Né? Mas, se não quiser anotar, tem lá na comissão de proteção de dados da OAB, vai lá, manda um recado, manda aqui na comissão de saúde, que eles me encontram também. A gente está à disposição. Bem rapidinho, tá, gente? Nós temos que ter DPO, ou como a lei brasileira fala, o encarregado. Desculpa, sumiu a expressão. No encarregado. Né? No encarregado. Neste momento, no momento em que a lei está entrando em vigor, sim, todas as empresas têm que ter. Vai ser assim? Não. Quando a NPD tiver em funcionamento, ela vai dizer que determinadas empresas, de acordo com o tamanho, né, não vai precisar, enfim. Mas nesse momento, sim. Não se apavorem. Um consultório com 2, 3 médicos, uma secretária, não vai precisar ter um encarregado. Mas é uma questão de tempo até isso ser organizado. Queria, enfim, processo de despedida. Muito bom conversar com o pessoal, apesar de que foi quase um monólogo, mas eu me disponho a gente conversar quando vocês quiserem novamente. E estamos à disposição, né, para qualquer dúvida que o pessoal tenha. Acho muito importante a gente discutir isso. Quando a gente fala em dados pessoais, a gente não está falando só em organizações, nós estamos falando em nós mesmos. Nós, brasileiros, em especial, temos uma conduta muito leniente a respeito dos nossos dados pessoais. Nós trocamos os nossos dados pessoais por uma carinha diferente no Facebook, né? Nós trocamos os nossos dados pessoais por um acesso a um aplicativo que a gente não vai usar nunca. Então, nós somos muito lenientes. É importante esse treinamento de todos os colaboradores e de nós mesmos. Quando a gente faz compliance como tem que ser feito, a gente não muda só a nossa organização. A gente muda as pessoas da nossa organização. É por isso que é tão legal a gente estar atuando nessa área e é tão importante a gente estar realmente podendo conversar com vocês. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Mariana, também, pela oportunidade. Nós te agradecemos pelas explanações, pela tua fala aqui. Muito esclarecedor. Obrigada. E já finalizando, então, uma boa noite e saúde a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Cuidem-se.